Tá vendo? Você ainda não tá ao vivo. Agora você tá ao vivo. Ó, tudo que você falar, todo mundo tá ouvindo. Você ainda não tá ao vivo. Agora você tá ao vivo. Ó, tudo que você falar, todo mundo tá ouvindo. Aqui embaixo vai ter duas carinhas, uma em cima da outra. Você ainda não tá ao vivo. Agora você tá ao vivo. Ó, tudo que você falar, todo mundo tá ouvindo. Bem aqui embaixo vai ter duas carinhas, uma em cima da outra. A Pedúzia acabou de entrar, clica em cima, aí achou as carinhas? Aí vai aparecer uma relação, assim, aqui minha tela não tem, porque não sou eu que tô. Aí vai aparecer uma relação, e aí vai ter o nome dela. Daí clica em cima do nome dela. Aí vai estar escrito para mandar o convite, é só mandar. Mas o nome dela não tá aparecendo aqui. Bota aqui o nome dela. O meu tá aparecendo, pode puxar assim, ó, não tem problema, ó. Tá vendo? Você pode... Um monte de gente, tá vendo? Agora entrou. Isso. Aí vai ter adicionar. Clica em cima do nome dela e vai ter para adicionar na live. O meu não tem. Eu já cliquei no nome dela, mas não aparece o adicional, ó. Aqui. Tereza? Põe um pouquinho mais para cima, por favor. Ué, vai ter que aparecer, gente. Mas não tá aparecendo. Vai mais para baixo ver se aparece alguma coisa com o nome dela clicado. Não, nada. Não aparece nada. Nós não nascemos para isso, viu? Vou voltar a fazer tudo. Ó, como todo mundo tá me ouvindo, isso é um teste. Fala que é um teste, a gente começa daqui a pouco. Um monte de gente que eu tô vendo aqui, ó. Sim, todos eles entraram aqui, só que alguma coisa tá acontecendo com essa conexão que... Tem que aparecer. Não tá aparecendo. Da primeira vez apareceu, agora não tá aparecendo. Ó, aqui, ó, tem um negocinho bem na parte de cima. Tudo isso eu vi. Ó, tá aparecendo pra eu fazer o pedido de convite, quer ver, ó? Dela nisso aqui, também ela consegue fazer. Vai dela aceitar. Pronto, agora é só ela aceitar. Agora foi. Agora Bom, sim. Conseguimos. Eu nem acredito. Agora ela tá aparecendo, ó. Tô lhe vendo. Tem que abaixar um pouquinho para ela poder aparecer o rosto dela. Tá aparecendo bem. Agora, abaixar um pouquinho o rosto, pronto. Peraí, deixa eu colocar. Agora tá aparecendo bem, só que tá aparecendo o seu pescoço, ó, a cara dela tá... melhorou. Agora tá sim. ótimo. Deixa eu ver. Ministra, tudo bem? Bom, felizmente, né? Desculpa, Bom os dia. colegas, eu estava vendo aqui, eu quero ver só uma forma de eu botar isso aqui firme aqui. Eu estava vendo vocês é que não me viam. Deixa eu agora colocar aqui, porque eu estava com o telefone na mão, tentando a conexão, e deixa eu ver uma forma segura aqui, para que não atrapalhe, para eu não precisar segurar. Tá ótimo. Olha, mas é bom assim o café da manhã com emoção. O café da manhã sem emoção não tem graça. Eu até tomei café. Eu trouxe o café aqui. Mano, então tá bom. Esperar. Então, pode servir porque você prometeu. Eu prometi. Presidente, podemos... Fica mais... Podemos, então, começar, porque nós temos apenas 1 hora. Então, presidente, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, aos membros da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Estamos vivendo, presidente, uma situação de saúde pública mundial sem precedentes na história da humanidade. Não tanto pelo poder de contaminação, mas porque a Covid-19 se verifica num estágio em que um estágio da sociedade em que os empresários, trabalhadores, investidores e arrendadores
eles dependem do trabalho e da produção para a sobrevivência. E a maioria das atividades, bares, cinemas, teatros, restaurantes, clubes, casas de shows, academias de ginástica, jogos de futebol, tudo isso precisou ter atividade suspensa ou reduzida. Como Vossa Excelência vê essa situação e o papel e importância da Justiça do Trabalho neste momento? Olha, presidente, a questão posta realmente envolve uma conversa de 2 horas. Eu vou sintetizar, observando o nosso tempo e o tempo dos nossos queridos confrades, confreiras, colegas, amigos que nos assistem. Trata-se de uma crise global, eu diria, porque, em primeiro, uma crise sanitária, que foi devidamente disciplinada, né, em termos gerais, afirmado o estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos aqui uma legislação geral sobre o tema, que é a Lei 13.979 e o Decreto Legislativo número 6. E, a partir daí, a legislação especial para cada ramo do direito. E a crise sanitária, ela envolve e tem repercussão e provoca uma crise social, uma crise econômica, uma crise psicológica, e todas as pessoas e as profissões são afetadas. Quem trabalha, quem não trabalha, e se a economia não, se a roda não gira, não há produção e, claro, que não há a distribuição do valor. Daí, ser uma crise com múltiplas facetas e múltiplos prejuízos. Eu digo que cada um, numa situação dessas, deve cumprir a sua parte. A situação não se coloca apenas no binômio trabalha ou não trabalha. O que se identifica é que os países que conseguiram não superar, mas reduzir os impactos, foram aqueles que observaram a quarentena e o isolamento, ainda que não absoluto, porque há determinadas atividades essenciais que precisam funcionar. Mas nós optamos por efetivar, pelo menos aqui no Distrito Federal, até o dia 3, né, porque agora, dia 3, parece que algumas atividades serão retomadas. Justamente em nome... Estou sendo ouvida? Então, está sim, presidente. Justamente em nome de movimentar a economia e as pessoas não ficarem sem qualquer tipo de remuneração, aquelas que não têm vínculo de emprego. Bom, isso imagino que virá em outra pergunta, né, os efeitos. Mas qual é o papel da Justiça do Trabalho nessa conjuntura? Nós temos que cumprir o nosso papel. Então, o que me parece fundamental é isso. Cada um de nós cumprir o seu papel. Qual é o papel do Poder Judiciário? No caso do Poder Judiciário Trabalhista, é cumprir as determinações da Organização Mundial da Saúde e manter da forma mais efetiva possível a prestação jurisdicional. Quer dizer, a nossa missão, a nossa atribuição é prestar a jurisdição. E isso nós estamos fazendo na medida do possível. E eu faço questão, em todas as oportunidades que tenho de falar, justamente de mostrar o nosso trabalho. Bom, em primeiro lugar, nós estabelecemos não vou aqui elencar todos os atos, mas, como ministro e presidente, Vossa Excelência até participou da elaboração do último, que será publicado hoje, que consolida todos os anteriores, porque nós fomos paulatinamente disciplinando a situação decorrente da pandemia, né? Inicialmente, 30% presencial, 2 dias depois, no dia 19 de março, identificamos que teríamos que trabalhar de modo remoto em todas as atividades do tribunal, exceto aquelas que, como segurança institucional, e aquelas que não tinham como, né, essenciais ao próprio funcionamento do Poder Judiciário Trabalhista. Mas só estas. E nós avançamos, suspendemos o fluxo dos prazos prescricionais, mas esta 170 que ditamos há pouco e a que vai ser publicada hoje, que será o ato 173,
eles consolidam todos os atos anteriores, inclusive o 159, que disciplina as sessões telepresenciais, para que seja de fácil manuseio por todos, né? Pelos juízes, pelos advogados, membros do Ministério Público e todos aqueles atores que funcionam no nosso sistema de justiça. E, substancialmente, o que nós fizemos? Mantivemos sempre a prestação jurisdicional ininterrupta. Mantivemos as decisões monocráticas, as sessões virtuais e agregamos e estabelecemos uma atualização do nosso sistema de informática para produzir as sessões telepresenciais. E fomos pioneiros, né? Vossa Excelência, como presidente também da Comissão de Informática do Tribunal, arquitetou e estamos executando. O ministro Cláudio Brandão, que colaborou muitíssimo nesse projeto, foi quem presidiu a primeira sessão da 7ª turma telepresencial. Hoje nós estamos tendo da 5ª turma. E, na próxima semana, normalizamos turmas e as próprias sessões, STC, STI1, STI2, depois o órgão especial, todos faremos sucessivamente sessões por meio telepresencial. E, com isso, nós estamos nos aproximando o máximo possível da normalidade, permitindo que a sessão funcione com a participação dos advogados, sustentação oral simultânea, como se estivessem presentes. Por isso que eu digo que avançamos de uma forma até pioneira, porque um tribunal com tantas sessões e com tantas turmas, né, conseguir se atualizar com essa velocidade com que foi efetivada no Tribunal Superior do Trabalho, significa efetivamente um elogio aos magistrados, aos nossos servidores, que estão sendo incansáveis e todos trabalhando de modo remoto, em funções que nós próprios não acreditávamos fosse possível. E tomando a cautela de preservar não só os nossos servidores, né, no plano da saúde e os juízes, mas também a sociedade, né, que está, por meio da internet, se comunicando e praticando os atos processuais pertinentes. E apenas para encerrar a resposta, é importante divulgar as estatísticas, porque neste período de quarentena, se comparado com o mesmo período do ano passado, até porque houve um aumento do número de recursos e de processos, nós julgamos 38% a mais o TST. Então, estamos contribuindo, não é, com a nossa parte, né? Dando segurança no tocante à saúde, a todos que trabalham no TST e na Justiça do Trabalho, e, ao mesmo tempo, cumprindo a nossa função institucional de prestar a jurisdição da forma mais eficiente que nós podemos fazê-lo, trabalhando muito e atualizando-nos, né, com os recursos da informática para melhor chegar ao jurisdicionado. Presidente, Vossa Excelência, que foi a grande arquiteta da construção dessas sessões de julgamento telepresenciais e também da continuidade das atividades do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Aliás, Vossa Excelência é a primeira presidente mulher dessas duas instituições, da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência é mestre em Direito, presidente honorária da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ingressou na magistratura em vaga destinada à advocacia, porque era uma das advogadas mais atuantes e brilhantes da Justiça do Trabalho. E trata-se de pessoa respeitadíssima entre os colegas por seus profundos conhecimentos e liderança. Presidente, tenho visto decisões importantes de direcionamento de valores expressivos apurados pela Justiça do Trabalho em benefício de hospitais, aquisição de remédios, tratamento de vítimas. Vossa Excelência entende que essas decisões trabalhistas elas podem revelar um novo papel
de inserção da Justiça do Trabalho na sociedade? Sem dúvida, o trabalho que o Ministério, não só o Ministério Público do Trabalho, mas também o Ministério Público Federal, na sua área de competência, também tem na área penal, também está alcançando resultados bons. No que diz com o Ministério Público do Trabalho, eu posso lhe dizer que estive já virtualmente várias vezes conversando com o nosso Procurador-Geral do Trabalho, o doutor Roberto Balazero, e ele está empenhadíssimo e tem essas estatísticas atualizadas e os números são impressionantes. Ele, inclusive, manda para que nós divulguemos também no nosso site, naquele item Covid, aqueles que dizem respeito à atuação da Justiça do Trabalho no sentido de conciliar ou enviar o produto da receita de uma decisão judicial, mas, preponderantemente, eu identifiquei muitos acordos. A conciliação, que é uma política que sempre o tribunal vem desenvolvendo e hoje, com muito empenho, inclusive da vice-presidência, ela tem promovido uma série de conciliações em autos de ações civis públicas, ajuizadas pelo Ministério Público, que tem gerado essa receita, ministro Agra, que toda ela destinada aos mecanismos de prevenção e profilaxia, porque ou para aquisição de essas máquinas de respiração ou outros insumos necessários, né, à melhor execução dos programas de combate ao coronavírus. Então, eu tenho ciência, temos até essa divulgação e me parece que é um papel que nós, né, estamos... Porque se o juiz não destinar para esse fim, podemos ter a sentença e podemos ter a conciliação, né, e iria para um outro fundo. Mas esse direcionamento que foi estabelecido, né, num laço de solidariedade entre o Ministério Público e o Poder Judiciário Trabalhista, me parece, sim, uma importante contribuição, né, com o que nós podemos, né, para enfrentar uma situação que é muito onerosa e que exige toda a receita que se destinar, né, ao combate ao coronavírus, ela é louvável, né? Então, eu acho que é muito importante. Quando ele me contou do projeto, eu realmente fiquei encantada. E parabenizo o Ministério Público. E a Justiça do Trabalho, né, que também está direcionando. Perfeito. Presidente, hoje é véspera do Dia do Trabalhador. O nosso desejo é que, no Dia do Trabalhador, nós pudéssemos estar comemorando a retomada do crescimento econômico, a retomada dos empregos, que nós pudéssemos reduzir o desemprego. Infelizmente, a Covid veio trazer um papel, uma situação muito pior do que a situação que já se vislumbrava. Não fossem as medidas provisórias 927 e 936, principalmente a segunda, penso que talvez nós estivéssemos diante agora de uma convulsão social. Se a medida provisória 927 tivesse permanecido como permaneceu, ou seja, simplesmente com a revogação do artigo 18, nós não teríamos, talvez, a participação do governo nesse problema, nessa questão. E penso, então, que as medidas provisórias elas foram importantes, uma delas para oferecer alternativas com flexibilização, antecipação de férias, teletrabalho sem necessidade por determinação do empregador, mudança do tempo integral para o tempo parcial, sem essa necessidade também. E, por outro lado, as duas outras medidas, a medida provisória 936, com as duas alternativas de redução salarial, de redução da jornada com redução salarial, um complemento dado pelo governo e também com suspensão, com complemento dado pelo governo, penso
que, de certa forma, fez com que o Dia do Trabalhador amanhã não seja um dia tão ruim como se pronunciava. Bom, eu penso, então, que decisões importantes sobre as mais variadas questões serão produzidas pela Justiça do Trabalho, tanto durante o confinamento agora, como também após o confinamento. O próprio Supremo Tribunal Federal tem sido chamado a intervir em questões relacionadas às medidas provisórias. Eu não tenho dúvida de que, no futuro, vai se discutir na Justiça do Trabalho se se trata, de fato, do príncipe, se o governo teria, nesse caso, além da ajuda que está dando pelo benefício emergencial, que teria que suportar integralmente o salário do trabalhador. Vai se discutir também, eu não tenho dúvida nenhuma, questões relacionadas à caracterização da Covid, se se trata ou não, o Supremo deu uma indicação agora, se se trata ou não de doença ocupacional, enfim, vão ser inúmeras questões que vão desaguar na Justiça do Trabalho. E a minha pergunta é simples apenas, se diante de tudo isso, isso tudo serviu para demonstrar, mais uma vez, a importância da Justiça do Trabalho na mediação, na conciliação e na pacificação de problemas empresariais e trabalhistas. Sem dúvida. O papel da Justiça do Trabalho, nesta conjuntura, ele é relevante e muito de muita importância, exatamente pelas afirmações aqui que você, com a sua inteligência peculiar, já identificou e sintetizou tão bem. Tudo vai desaguar na Justiça do Trabalho. O trabalho humano, mais do que nunca, hoje, é o foco. E eu diria que nesse contexto, o seguinte, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Uma excepcionalidade, sobretudo, e a maior delas, saúde pública. Essas medidas provisórias, elas vieram no campo da prestação de trabalho disciplinar o que era possível para contribuir para a manutenção dos empregos. Eu vejo nesse sentido. Então, veja, os direitos fundamentais, né, e os direitos humanos, eles são relativos. E num momento de crise como a que nós estamos vivendo, nada mais natural do que restringir o exercício desses direitos num comportamento, digamos, de contenção, como o próprio John Rawls dispõe para, no futuro. Então, a contenção que se impõe agora é para que, no futuro, esses direitos possam ser plenamente exercidos. Exemplo, a liberdade de ir e vir, hoje, está comprometida em nome de um direito maior, que é o direito à saúde e o direito à vida. Por isso que não se trata de um conflito de normas constitucionais, de princípios constitucionais, mas de uma interpretação sistemática que deve ser feita do texto constitucional e da lei ordinária, em especial, considerando a relatividade dos direitos e a conjuntura que vivemos. Bom, aí, então, a resposta específica. A medida provisória. Bom, primeiro, Roma locuta, causa finita. O Supremo Tribunal Federal, em relação às duas medidas provisórias, na primeira, creio que, não sei se terminou ontem o julgamento, o referendo da liminar, do indeferimento da liminar pelo ministro Marco Aurélio, da 927, porque não foi concluído na sexta, né? Ele indeferiu a medida liminar. E na outra, nós sabemos que não foi referendada a liminar do ministro Lewandowski, o que significa a sinalização da constitucionalidade dos dispositivos, que, num momento determinado de crise, estabeleceram alternativas para a manutenção dos empregos. Tanto é assim que lei posterior, que estabeleceu o abono emergencial de R$600, o fez para contemplar aqueles trabalhadores autônomos, sem vínculo de emprego, ou que atuam na informalidade. Por quê? Porque aqueles que têm vínculo de emprego estão contemplados nessas duas medidas provisórias.
Então, a primeira delas, o que ela dispõe? Dispõe que, em tempo de trabalho remoto, como forma de não rescindir o contrato e de esse empregado amanhã poder voltar a trabalhar sem tirar férias quando voltar, se possibilitou até unilateralmente a antecipação das férias e dos feriados, exceto os religiosos e as férias futuras, que por acordo individual poderão ser também antecipadas. Se disciplinou essas formas de trabalho, como é que nós estamos executando, né? O teletrabalho, o trabalho remoto, ou home office, há uma pequena diferença entre um e outro, mas não substancial. Significa que nós estamos trabalhando fora da fábrica, fora do escritório, não é? Fora do comércio, por uma necessidade pública. Então, me parece que até no tempo e a medida... Bom, eu vou terminar a 927 por conta da doença ocupacional. Ali é que se positivou que não se trata de doença ocupacional, mas se fixou a responsabilidade subjetiva, porque se disse, havendo nexo de causalidade, então haverá responsabilidade civil. Mas o certo, e isso está disciplinado na Constituição, a responsabilidade civil subjetiva. Tem que haver culpa, né, e para configurar o nexo de causalidade. Mas se suspendeu a eficácia desse artigo que negou, enfim, a natureza ocupacional do coronavírus. Mas o ponto principal, me parece, até nem é esse, né? Porque há uma necessidade de dar-se as mãos. Quer dizer, o empregador tem que pensar na produtividade, mas ele tem que pensar, em primeiro lugar, em oferecer condições de saúde para o trabalhador voltar ao trabalho. Então, temos que todos dar as mãos, empregado, empregador, governo, para conseguir sair da crise, né? E aquele que volta a trabalhar, ele tem que ter asseguradas as melhores condições de exercício da sua função. Depois eu vou voltar a isso. Mas, em relação à medida provisória 936, nós temos também uma possibilidade, uma opção que se deu por meio de acordo individual para as faixas salariais que nós sabemos, até R$ 3.123 acima de 12 mil e pouco, e com a redução de 25% para aquela faixa intermediária, porque se aplica ali o que está no artigo 501 da CLT. E não vejo qualquer violação aí ao princípio da negociação coletiva, da irredutibilidade salarial, exceto convenção ou acordo coletivo de trabalho, porque não se trata de redução. O salário hora foi preservado, houve, em razão da razão maior da manutenção dos empregos, uma redução proporcional, uma possibilidade do empregado aderir. Então, na medida em que ele adere junto a um benefício, a perceber um benefício social, que para aquela categoria que recebe até 3.123 é de pouca monta, diferença, por conta da base, né, de cálculo do benefício para o benefício do valor do seguro-desemprego. Então, se criou uma modalidade de o empregado aderir a um benefício social. Então, vejo que o objetivo maior, que é preservar os empregos, que foi o norte, não é, dessa medida. E a Justiça do Trabalho, ela vem atuando como deve atuar naquelas situações em que efetivamente se descumpre uma disciplina de uma norma de segurança, de higiene do trabalho. E dou aqui 2 exemplos que decidi em pedidos de suspensão de liminar. Uma foi deferida a medida liminar, nós mantivemos aqui, negamos a suspensão da liminar, que foi assegurada, a liminar foi para assegurar aos empregados dos Correios que trabalham externamente
e que tem contato com o público, ao fornecimento dos EPIs, de máscara, luvas e material descartável para alimentação, pratos, copos e talheres. Porque isto não é ativismo, isto é cumprir o artigo 157, tem um da CLT. O empregador deve fornecer, deve cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Então, ele está em contato com o público externo, ele necessita ter a proteção. E a mesma coisa, um outro pedido também de suspensão de liminar era dos profissionais de saúde, do sindicato, que conseguiu, no Rio de Janeiro, uma liminar para terem prioridade na confecção dos testes do coronavírus, de serem testados em primeiro lugar. Foi assegurado isso. São profissionais da saúde, nós mantivemos a liminar. Então, há situações que já a Justiça do Trabalho está sendo convocada, entre tantas outras que não cabe aqui, não é? Não temos nem tempo para isso. Mas não vejo nas medidas provisórias, veja, locação, ninguém não se paga, mas quem vive de aluguel dificilmente vai receber. Comercial, residencial, é um momento de excepcionalidade. Nós temos que atuar de forma a compreender isso e acho que a Justiça do Trabalho está e será, no futuro, convocada a julgar processos, irá sempre exercer, né, ou a conciliação, ou a mediação, ou a resolução do conflito da forma isenta, técnica e eficiente com que sempre tem se pronunciado. Presidente, acho que nossos ouvintes estão encantados com a resposta, porque me parece que foi a melhor explicação que eu já ouvi até hoje a respeito dos acordos individuais em termos de interpretação sistemática. Penso que a grande lição da Covid-19 me parece que é a solidariedade. Assim como os países europeus que estiveram envolvidos em guerra, eles puderam exercer essa solidariedade. Penso que agora, diante da Covid, tudo isso vai fazer com que nós nos aproximemos e que as pessoas deem sua cota de sacrifício. Eu estava fazendo uma observação no outro dia que o empregador que resolve antecipar férias, é evidente que o trabalhador não vai ter nessas férias aquele proveito que teria normalmente, porque ele não vai poder ir a um cinema, não vai poder ir a um teatro, não vai poder ir a um bar, não vai poder fazer uma viagem, então são férias diferentes do normal. Mas, em compensação, ele vai receber o salário integral. Claro. Se for, por exemplo, a suspensão temporária do contrato, ele vai receber apenas o valor de seguro-desemprego. Então, são situações em que uma coisa compensa a outra. É uma situação realmente de exceção, de excepcionalidade que nós precisamos realmente encarar dessa maneira. Mas, presidente, Vossa Excelência deu continuidade aos julgamentos virtuais, ou seja, a Justiça do Trabalho, neste momento, não parou. Esses julgamentos virtuais estão sendo implantados por Vossa Excelência nas subseções especializadas, tanto na seção de dissídios individuais, como 1 e 2, como também na seção de dissídios coletivos, órgão especial, e agora viabilizou em tempo recorde, como nós conversamos aqui, as sessões telepresenciais no Tribunal Superior do Trabalho. Especificamente em relação às sessões telepresenciais, independentemente do que tenha sido feito, ou do trabalho de um ou de outro, mas quanto ao funcionamento em si dessas sessões telepresenciais, para que o público entenda, como é que elas vão se realizar? Veja, nós, ontem, até numa reunião com os presidentes dos tribunais regionais, vi que muitos continuam realizando, porque antes das sessões virtuais, elas integravam a pauta das sessões presenciais. E alguns tribunais estão mantendo esse procedimento em relação às sessões telepresenciais. Nós estabelecemos, até por uma questão operacional,
agora de forma bem clara, né, no ato que está sendo publicado hoje, o 173, que as sessões virtuais elas são concluídas independentemente das sessões telepresenciais. Até porque as sessões telepresenciais elas estão possibilitando aos advogados que não se deslocavam para Brasília ou não tinham correspondentes aqui sustentar. Eu tive a notícia, para ter uma ideia, que na sessão de hoje, não sei se efetivou esse número, mas na segunda-feira estavam inscritos para fazer sustentação oral na sessão de hoje da quinta turma, que se realizará daqui a pouco, 95 advogados. Então, é uma experiência realmente nova, né? Os advogados podem, né, no interior do país, fazer uma sustentação oral diretamente no tribunal em Brasília. Então, é uma operação complexa que nós disciplinamos no ato de forma segura para que se operacionalize sem dificuldades, né, esta sessão virtual, que se aproxima ao máximo possível da sessão presencial. Então, o julgamento tem início com o secretário, que em geral vai estar no tribunal, o presidente da turma, os integrantes da turma ou os integrantes da sessão e o Ministério Público. E os advogados que até 24 horas antes, né, do início da sessão necessitam se inscrever para a sustentação oral na forma preconizada e especificada no ato, nós temos a relação daqueles inscritos, eles serão chamados na medida em que o seu processo for apregoado e ele, então, ingressa na sala virtual de sessão. Eles não ficam todos presentes, porque não haveria, né, condições. Então, ele é chamado no momento do pregão do seu processo, integra, então, e participa até o fim do julgamento do seu processo. O acórdão é também publicado com a velocidade de, no máximo, 48 horas, como nas sessões presenciais. Dessa forma, nós estamos... o período de quarentena e de trabalho remoto se estendeu, pelo menos. No nosso ato, nós colocamos por prazo indeterminado, porque, assim, no momento em que cessar, não é, o impedimento, nós vamos, em que cessar a crise, né, a epidemia, nós vamos retomar. Se Deus quiser, na primeira oportunidade possível. Estamos todos rezando para que isso ocorra logo. Mas a perspectiva é de que se estenda por um prazo, não é, ainda indefinido. E nós estamos, creio, aperfeiçoando, né, a nossa... Eu espero que tenhamos bons resultados com essas providências. Pois não. Presidente, eu tenho ouvido e percebido muitas aflições por parte do jurisdicionado, de alguns advogados, em relação à retomada dos prazos. E, por outro lado, também preocupações no sentido de que nas varas e também nos tribunais regionais, a realização de determinados atos, principalmente nas varas, a realização de determinados atos poderia, né, afetar o direito ao contraditório, a plena defesa da parte, etc., em relação a situações, por exemplo, de instrução de testemunhas e etc. Como Vossa Excelência vê essa questão? Essa pergunta foi muito boa, porque é importante esse esclarecimento. Eu, sempre que posso, estou aqui informando. Bom, em relação ao restabelecimento do fluxo dos prazos, o nosso crédito trabalhista e alimentar. Nós não poderíamos, com a suspensão da fluência dos prazos indefinida, enfim, dar aplicabilidade a esse princípio. Então, o nosso processo tem que andar.
tem que se executar, as decisões têm que ser executadas. Então, o período de 40, mais até de 40 dias, quase 45 dias, em que os prazos estiveram suspensos, desde o dia 19 de março até o dia 4 de maio, foi considerado suficiente não só pelo TST, foi pelo CNJ. O Supremo, aliás, nunca suspendeu o prazo, mas o CNJ, na última resolução, também, e nesse sentido nós também fomos, até o ato 173 é anterior ao 314, agora nós estamos fazendo essa consolidação e estamos repetindo, o próprio CNJ determinou nesse sentido, que os prazos devem ser retomados a partir do dia 4 de maio para possibilitar a própria execução das decisões, para possibilitar o trânsito em julgado das nossas decisões, das decisões do TRT, e assim promover a execução. Em relação à grande preocupação, que é de magistrados e que é também dos advogados, é em relação às audiências de instrução. Não há dúvida que é uma preocupação. Mas o que norteou a elaboração do ato? O Código de Processo Civil, em primeiro lugar. O Código de Processo Civil contém artigos que especificamente prevêem a realização de todos os atos processuais e discrimina oitiva de testemunha, depoimento pessoal, todos atos de audiência podem ser realizados por videoconferência. Então, está positivado no nosso direito federal essa possibilidade. Nós não podemos fechar os olhos e dizer, não, nós ignoramos o Código de Processo Civil com essa possibilidade. Por quê? Porque nós colocamos, por precaução, e aí é que está, que eu digo, a sensibilidade do juiz, que terá, certamente, ele pode, nós fizemos essa previsão no nosso ato, e nesse que hoje vai ser editado, colocamos também a iniciativa da parte. O que já está no nosso ato? Já estava o juiz identificando, caso a caso, individualmente, situação de dificuldade decorrente do coronavírus, porque estas disciplinas são todas temporárias para esse período, né, de trabalho por videoconferência. E identificando qualquer dificuldade decorrente da situação de epidemia, ele fica livre para suspender prazos processuais, caso a caso, e atos processuais. O juiz pode, né, identificando que o empregado não tem em casa, não tem condições de prestar depoimento num ambiente isento, tem uma dúvida, ele delega, suspende o andamento daquele processo e deixa para ser resolvido quando retomar o trabalho presencial, se Deus quiser. Bom, nós agora agregamos outro dispositivo, que a parte pode, ela, requerer essa providência justificadamente. E o juiz, então, vai acolher. Então, o juiz pode, de ofício, ou por a alegação da parte, do advogado ou da parte, diretamente, poderá suspender a prática de atos processuais por videoconferência. Então, está assegurado. Isso aí é segurança para as partes. E não é só ao juiz do primeiro grau. Também, no tribunal, o desembargador poderá, num julgamento que entenda que apresenta complexidade e não tem uma urgência, ele pode adiar para que se ocorra presencialmente. Então, dessa forma, me parece que asseguramos o cumprimento das garantias processuais e processuais constitucionais. Perfeito, presidente. Inclusive, cada juiz em sua região conhece as suas peculiaridades, conhece as dificuldades de transporte, as dificuldades de comunicação, e como diretor do processo, discricionariamente, de forma ponderada, como deve acontecer em relação a todo e qualquer magistrado, ele vai saber tomar a melhor decisão, que é sempre aquilo que a gente espera. Veio uma pergunta aqui, só interromper para responder, dizendo que o problema é a intimidade, que no YouTube vai ficar comprometida. Se o processo correr em segredo de justiça, ele será imediatamente adiado. Se for o caso. Lógico, com certeza. Muita gente também chama atenção para o fato de que
essas sessões telepresenciais e julgamentos virtuais, etc., tudo isso faz com que determinados advogados não teriam acesso a sistema de informática ou a parte, etc. E eu ontem estava fazendo uma observação que eu não conheço ninguém que não tenha celular. E o celular permite a conexão. Nós fizemos, inclusive, no outro dia, um teste em que fizemos uma sessão telepresencial em que eu estava no celular. Por outro lado, computador, isso renova todas aquelas questões antigas de facsímile, do tempo que a máquina de escrever foi substituída pelo computador. Então, essas questões sempre voltam à tona, mas, na verdade, são as mesmas. E eu até brinquei. Advogado sem computador é igual a unicórnio. Todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. Presidente, nós estamos caminhando já para o final, ou nos encaminhando para o final. Eu fico até preocupado da nossa conexão se encerrar, sem que Vossa Excelência possa fazer um encerramento com toda a pompa. E aí faço uma pergunta final. Eu sei que é um exercício de futurologia, mas como Vossa Excelência percebe as relações de trabalho no mundo pós-Covid? Por exemplo, o trabalhador ele está sujeito a doenças como a Covid e outras mais, ocupacionais e etc. A máquina, ela não pega vírus, ela não precisa de férias, ela não precisa receber 13º salário. E uma das perguntas embutidas nesse exercício de futurologia é se, por acaso, após a Covid, os empregadores não investirão mais ainda em novas tecnologias que suprimam o trabalho e, nesse caso, afetando o nosso emprego, quer dizer, o desemprego, num país onde não se investe em educação adequadamente, não se investe em tecnologia. A pergunta é fantástica, a pergunta já é uma resposta. Mas veja, o professor Yuval Harari, né, de história, professor israelense, que está tão em voga, e que é um estudioso, né, maravilhoso sobre a tecnologia, ele diz que, desde o século XIX, ele ouve a afirmação de que os empregos serão substituídos pela máquina e hoje pela tecnologia. Então, isso nunca vai ocorrer. O que será necessário será adaptar-se às novas condições, inclusive as tecnológicas. Novas profissões vão surgindo. Claro que haverá uma redução com a tecnologia. E o investimento em tecnologia, sem dúvida, é uma realidade. Porque o próprio professor Harari diz que quem não o fizer, quem não investir em tecnologia, neste mundo globalizado, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar subdesenvolvido. Se não for, vai ficar. Então, a característica do desenvolvimento é o investimento em tecnologia. Mas a capacitação das pessoas para enfrentarem esse novo mercado é outra realidade que deve ser impulsionada. E aí é necessário, claro, investimento. Mas esta reeducação, recapacitação dos profissionais, ela é uma necessidade neste novo mundo, que vai mudar demais depois da Covid. Me parece, assim, uma pesquisa frutífera, estudar já desde logo essas possibilidades. Porque, veja, nós compreendemos hoje que é possível realizar por teletrabalho ou por trabalho remoto atividades que há 2 meses nós não imaginávamos possível. O ministro Alexandre sabe disso, sabe melhor do que eu, mas os nossos aqui amigos que estão ouvindo e colegas, eles é bom informá-los que o ATI, quer dizer, o serviço todo de tecnologia de informação do TST está sendo prestado por meio remoto. Exceto quando precisa ir na casa de alguém, arrumar uma conexão, mas é todo por meio remoto. A gente pensa, não, mas esse é um serviço que tem que ficar lá funcionando. Não, ele está por meio remoto, funcionando bem. Então, as viagens vão diminuir, sem dúvida. As pessoas vão viajar menos. Os cursos de educação à distância agora estão suprindo. A Enamate
está terminando hoje um curso dessa semana toda com 660 inscritos, magistrados. É notável o desenvolvimento que está tendo a comunicação à distância, quer para o trabalho, quer para o estudo. Isto evita locomoção, evita congestionamento de trânsito, promove segurança, aproveitamento do tempo, não é? O tempo de deslocamento, o tempo que eu vou ficar de conversa. Eu estou ali concentrada, produzindo. Acho que modificações não só na área da tecnologia, como na área da forma, no modo e na forma de prestar o trabalho, serão alterados após a pandemia. Hoje, o grande ator é o trabalhador, é o empresário e é o mundo do trabalho, porque é quem mais vai enfrentar estas modernidades e eventuais dificuldades e, sobretudo, as transformações, que são inevitáveis nesse contexto. Presidente, uma notícia de primeira mão. É uma vontade, mas eu acho que vai se realizar desta maneira. O nosso congresso este ano, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ele vai ser virtual. Não diga, já? Não há possibilidade de se fazer presencial. Eu penso que seria uma irresponsabilidade agir de outra maneira. Inclusive, isso vai permitir que nós possamos trazer de fora. Trazer de fora é a maneira de falar. Nós vamos trazer de conexão, né? Vários professores estrangeiros que podem, então, abrilhantar o nosso congresso. Presidente, foi um prazer imenso. Eu fiquei muito feliz de poder entrevistá-lo. Olha, 2 entrevistas que eu fiz até hoje que me deixaram profundamente alegres. Uma com o ministro Susequinde e agora com Vossa Excelência. Poxa vida, eu vou guardar isso no meu coração e vai ficar no meu currículo. Eu entrevistei a ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Presidente, muito obrigado por esse café da manhã que Vossa Excelência me serviu e que estava muito gostoso. E espero que, numa data futura, nós possamos novamente nos reencontrar desta forma que estamos falando hoje. Obrigado. Posso me despedir? Com certeza, e deve. Porque eu tenho muito a dizer. Sintético, mas, ministro Alexandre, em primeiro lugar, eu quero dizer que estamos ambos iniciando presidências neste período, né, de coronavírus. Vossa Excelência, inclusive, teve que... A solenidade de posse ficou adiada, porque já ocorreria durante a pandemia. Mas lhe digo que é uma alegria muito grande vê-lo na presidência, porque eu tenho um carinho, um amor pela academia, que todos sabem muito bem. E ter Vossa Excelência na presidência da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, além de tê-lo como colega no TST, e isto proporcionar o nosso convívio intenso, é para mim enriquecedor. Porque quanto isso eu preciso dizer, enriquecedor para a academia. Eu lembro que o ministro Arnaldo Susequinde, antes de você ir para a academia, presidente, de ingressar como membro, eu, jovem ainda, eu lembro que o ministro Susequinde falava: o desembargador Alexandre é maravilhoso, ele tinha uma admiração e um carinho que me deixam vaidosa pelo elogio. Realmente incomensuráveis. E eu hoje posso atestar, porque temos uma convivência de muitos anos. Eu tive o gosto até de ir ao Rio na data do seu ingresso. Na época, eu acho que era presidente da academia, quando o ministro Alexandre ingressou como membro da academia, e aprendi com a convivência a conhecer e admirá-lo muito, porque ministro Alexandre, Vossa Excelência, aí vou chamar de você. Você, Alexandre, é uma pessoa que tem preparo intelectual e tem uma capacidade de trabalho e de realizar com eficiência
e de forma múltipla tantas coisas bem que eu próprio fico impressionada. Você julga bem, você doutrina em livros que eu não sei como que você consegue produzi-los tão bem, não é simultaneamente. Você atende dá palestras, atende às solicitações que são feitas, enfim. Você realmente é uma pessoa muito especial, não só como colega, como amigo, mas como profissional do direito, como jurista, como magistrado, equilibrado. Eu lhe tenho grande admiração. Fico eu especialmente envaidecida por estar aqui, por ser entrevistado pelo presidente e por estar no convívio, porque eu estou vendo aqui de tantos colegas da academia, de tantos juízes, de magistrados, advogados, amigos, e até o meu filho está aqui me ouvindo, eu vi, e eu fico realmente compensada por ter hoje acordado tão cedo, né, para me preparar para falar com estas homenagens que recebi e que retribuo em dobro. Muito obrigada. Presidente, obrigado. Eu estou absolutamente sensibilizado. Muito obrigado pelas palavras carinhosas e eu agradeço a todos os ouvintes, a Vossa Excelência, pelo tempo que eu sei que é curto, as tarefas de Vossa Excelência na presidência eu sei como são, toda hora estourando um pepino em algum lugar, ainda mais nessa situação da Covid-19, Vossa Excelência, apesar disso, arrumar um tempinho para que nós possamos eu conversar. tenho todo o tempo sempre. Obrigada. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço a todos. Outro. Tchau.